Foi assim que nos mostraram como a vida deve acontecer para cada um de nós. É em uma condição onde não há compreensão, onde não há inteligência, onde não nos situamos na verdade do presente momento. Isso porque o modo como a nossa relação acontece, nessa relação com os objetos, com as pessoas, tem por princípio a nossa interna relação que nós fazemos com os pensamentos em nós, com as ideias presentes, com as ideias presentes em cada um de nós. Como não compreendemos o que é a nossa posição nessa relação, essa relação assume uma forma de acontecer equivocada. Assim, nós estamos constantemente sustentando esse equívoco, essa confusão mental, essa desordem interna, que representa externamente em nossas relações dependência e, naturalmente, medo. O medo é algo constante dentro das relações humanas, das relações mais próximas, porque são as que nós mais temos, que constantemente mantemos, que é exatamente a nossa relação familiar. Também a nossa relação com amigos de trabalho, com colegas. A nossa relação é bem, é bem limitada. A qualidade de relação que temos, determinada por uma visão muito de escolha, que envolve a ideia de alguém que tem preferências, é uma qualidade de relação muito, muito estreita, muito limitada, no aspecto de pessoas com quem convivemos e a forma como essas relações acontecem. As pessoas que se relacionam com você, elas são exatamente como você se relaciona com elas. Se você não compreende bem você mesmo, você não compreende elas. Aqui, descobrir a verdade sobre você. É descobrir a verdade nas relações que nós temos. Relações com as situações, com as pessoas. E, antes de tudo, nossa relação com os pensamentos presentes aqui em nós, com as nossas ideias. Nós estamos em um fluxo, mas é um fluxo em desordem. Semelhante a um rio. Você sabe que quando o rio ele está calmo, tranquilo, ele flui com aquela serenidade, com aquela tranquilidade, suavidade de um rio. Mas quando o rio não está assim, depois de uma forte tempestade, de chuvas torrenciais, o rio altera o seu movimento pacífico, relaxado e tranquilo. Ele se torna turbulento.
A nossa vida particular é uma vida em turbulência. Nós somos, nesse eu, nesta pessoa, um rio turbulento. Essa turbulência, esse rio em turbulência, ele está sempre se encontrando com novos braços de rios, que aparentemente são diferentes, porque tem nomes diferentes, mas na verdade tudo é água em turbulência. Assim são as nossas relações com as pessoas. Assim são as nossas relações com os acontecimentos, com as situações, com a vida. Assim ocorre a nossa relação com nós mesmos. O eu é como um rio turbulento, muito agitado, muito conflituoso, muito desordenado e desordeiro. Desordenado causa desordem, causa confusão porque ele é turbulento. Na vida, despertar nesta vida é descobrir o que é o rio, como ele acontece, o que ele representa. Nós queremos resolver os problemas que nós temos, como se os problemas estivessem fora de nós, como se o mundo nos colocasse em apuros, como se o outro não me entende, o outro não me aceita, o outro me rejeita, o outro não me ama, o outro não me entende, o outro não me compreende. A vida é muito difícil. Reparem, é sempre lá fora. É sempre o que está lá fora que está causando desordem, problema, sofrimento. Essa é a visão que nós temos. No máximo, para uma solução para esta condição, a gente procura um especialista que possa nos ajudar. E ele irá nos ajudar, segundo nossas crenças, nos ajustando. E talvez ele, como especialista, também acredite em ajustes. É como uma máquina desajustada, que trabalha muito barulhenta, porque as engrenagens estão um pouco desreguladas. A expressão não bem azeitadas, essa é a expressão em máquinas. Ou seja, ela não tem. Essas engrenagens não conseguem se encontrar sem mútuo atrito, porque tem pouca lubrificação. Então a gente pensa, a gente acredita que a vida nossa será feliz se nós nos ajustarmos e tivermos mais lubrificação entre nossas engrenagens. Então, o que nós procuramos na vida, dentro das nossas relações? Lubrificação, ajustes. Você vai ao especialista, você vai ao terapeuta, você vai ao psicanalista, você vai ao psicólogo, você vai ao sacerdote, você vai em direção de uma ajuda, de alguém que você acredita que possa lhe ajudar a se ajustar. E no máximo o que conseguimos são ajustes, mas continuamos sem a verdade da compreensão. Da compreensão de que nós, o eu, não é o outro, não é o mundo. O eu é a turbulência. O eu é esse rio em turbulência.
O especialista não vai lhe dar uma visão sobre você. Não vai lhe dar uma visão sobre você. No máximo, ele vai analisar, estudar. Mas notem, você tem ali um tempo perto dele para ele lhe ajudar a se autoestudar. Mas ele também tem uma tarefa difícil, que é a tarefa dele também se autoestudar, dele também se compreender. Ninguém pode entrar dentro da sua mente, do seu coração. Ninguém pode entrar dentro desse rio e pacificar, e acalmar, e ajudar esse rio a fluir com ordem. Isso é uma fantasia. Aqui a ênfase consiste em você aprender a olhar, a observar, a ficar ciente desse rio, desse velho rio, turbulento rio, agitado rio, inquieto rio, sofrido, conflituoso, aflitivo, temeroso, assustado rio, que é a existência da pessoa que você é. E quando você se encontra com outras pessoas, são rios que se encontram. A turbulência parece ser diferente, mas turbulência é turbulência entre os rios. Os rios parecem ser diferentes, mas na verdade todo rio tem sua própria margem e águas. Então, basicamente, rios são rios. Pessoas são pessoas. Você quer que as pessoas mudem, mas o que é esse querer em meio a toda essa agitação interna? Essa agitação interna é que precisa ser vista, é que precisa ser compreendida. Quando você vem a mim e diz, eu tenho problemas. Não, você não tem problemas. Você é o problema. Porque você é a agitação. Você é a confusão, você é a desordem. Exigir que a vida lhe dê, como se a vida estivesse fora de você, alguma coisa para lhe dar, para lhe ofertar, é um engano. Porque não há nenhuma separação entre você e a vida. Porque a vida não está do lado de fora. A vida é um movimento misterioso, de uma extraordinária beleza. A desordem não está na vida, como ela acontece. No seu natural e misterioso movimento. A desordem está nesse particular movimento deste eu, que como um rio turbulento, não está sabendo fluir, não está sabendo descer em direção ao mar. Aqui nós precisamos de algo. Nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Nós precisamos aprender como nós funcionamos. Temos que saber algo sobre o rio. Agora, é interessante quando eu digo saber algo sobre o rio. Não é algo sobre o rio. Nós temos que profundamente, de verdade, ter uma profunda compreensão do movimento deste eu, desta pessoa, deste sentido de mim, de alguém. E aqui nos deparamos já com algo que é revelador, quando uso a expressão estudar a si mesmo. Como é que você estuda uma máquina, um mecanismo? Você compra um fogão, coloca na sua cozinha.
Você tem que saber como aquele fogão funciona. Não subestime dizendo isso é muito simples. Não. Um tempo se fará necessário para você ter uma relação amistosa, pacífica, harmoniosa, porque senão o fogão se torna um problema. Se você não sabe ligar, se você não sabe manusear ele, então você estuda aquela máquina, você estuda o fogão para saber como o fogão funciona. Como você acende a lâmpada do forno, como liga o forno, como liga. Nada é exatamente tão simples como nós subestimamos. Mas é uma máquina. Você vai estudar e logo terá uma intimidade com aquilo. Agora é curioso, você tem uma intimidade com o fogão. Você tem uma intimidade com a geladeira. Sabe mudar a temperatura, sabe ajustar. Mas você não tem uma intimidade com a mecânica do seu cérebro. Você não tem uma intimidade com o funcionamento da mecânica emocional, sentimental. Você não sabe como você funciona. Você não sabe por que pensa o que pensa, por que sente o que sente. Por que sente aquilo quando alguém diz aquela outra coisa, aquela dada coisa. Você não sabe por que uma lembrança lhe faz sofrer. Um sentimento lhe faz tomar uma ação impulsiva, da qual você, depois que já fez tudo errado, se arrepende. Nós não nos compreendemos. Nós somos uma máquina que não temos como lidar com ela porque a gente não estudou ela. É como esse fogão na sua cozinha que você não sabe como funciona. Na verdade, alguém sabe, mas você não. Então não adianta você procurar alguém para lhe ajudar a entender você, porque ele nem se entende. Como é que ele vai entender você? Então aqui nós temos uma coisa, uma máquina, você se aproxima dela, estuda e aprende como funciona o computador, como funciona a geladeira, como funciona o fogão, mas você não sabe como você funciona. Uma máquina você estuda e aprende. Com base no conhecimento que você adquiriu, você vai sempre usar o mesmo conhecimento para operar aquela máquina. Veja, por mais complexa que a máquina seja, no fundo, com o tempo, com a prática, isso se torna simples. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar, ela não é muito boa. Você não é uma máquina assim, tão simples. E o aprender sobre você requer uma outra qualidade de aprender, que não é estudando a técnica, o manual. Aprender sobre nós mesmos requer o aprender, não o aprendi. Agora sei. Agora entendi. Não existe isso no que diz respeito a você. Acompanhe com calma. Você sempre terá que se deparar com um movimento dinâmico, vivo e agitado. Não é como uma máquina que você vai fazer o uso do conhecimento que você adquiriu sobre ela sempre. Você terá que se aproximar de si mesmo no aprender. Não na ideia, aprendi, agora sei, agora entendi. Essa é a beleza do autoconhecimento. O desafio que o autoconhecimento representa. Você está lidando com algo vivo, mas não só vivo, turbulento demais. Essa é a sua mente. Esse é o seu fundo psicológico. Essa é a estrutura psicológica, social
Essa é a estrutura psicológica do mundo dentro da sua cabeça. É aqui dentro da sua cabeça que está a tradição de família. Tudo aquilo que sua família já acreditou. Tudo que os seus ascendentes acreditaram está dentro da sua cabeça. Esse é o legado que eles deixaram para você. Suas crenças, seus conceitos, preconceitos, medos, desejos, visões particulares, que não são nem tão particulares assim, porque são visões coletivas de cultura do país onde você nasceu. Foi ensinado a crer em determinadas coisas, a aceitar certas coisas. Então é bastante complexo tudo isso, esse estudar a si mesmo. Porque é algo que requer que o aprender esteja aqui, momento a momento. Porque você não vai levar alguns dias ou algumas semanas. Paradoxalmente, você não leva mais que 2 segundos para tomar ciência daquilo que está presente aqui, nesse sentido do eu. E, no entanto, paradoxalmente, você tem uma vida inteira, para compreender como você funciona. Você tem uma vida inteira, mas na realidade você tem esse momento para compreender. E eu disse compreender, não é eu compreendi. Estou falando de aprender, não é eu aprendi. Aprender sobre nós mesmos. Aprender como a mente funciona. Aprender o que é você. Você é o que todos são, como pessoas. Um rio turbulento. Quando é que essa turbulência termina? Quando não existe mais tal coisa como um movimento da qualidade que nós conhecemos dentro de nós mesmos. Esse movimento, a qualidade desse movimento em nós é caótico, é desordeiro. Não há quietude, não há silêncio, não há liberdade para um rio turbulento. Olhar para aquilo que você é aprender sobre si mesmo. Nesse aprender se revela algo fora da turbulência do eu, fora da turbulência desse fundo de condicionamento, de história, de memória, de pensamentos que nós fazemos. Uma outra coisa importante aqui, esse aprender é um aprender dentro das relações. Para você saber como um mecanismo funciona, uma máquina funciona, você tem que operar ela, mexer nela. Você quer aprender a dirigir, você tem que estar dentro de um carro. Com um manualzinho, com um livro sobre como dirigir, você não vai aprender nunca. Você tem que estar dentro de um carro, com as mãos no volante. Aqui aprender sobre si mesmo requer um encontro desafiador dentro das relações. Tomar ciência da inquietude, da insegurança, do medo, da dependência, da forma como o pensamento estruturou em você a ideia de mundo, a ideia do eu, a ideia do outro. Então, esse aprender é agora, momento a momento. Você não vai fazer uso do que aprendeu
Essa é a diferença desse aprender sobre o autoconhecimento. Como aprender sobre nós mesmos? O que é o aprender sobre nós mesmos? É trazer para este momento o olhar, sempre livre do passado, para uma nova constatação de como o pensamento aqui e agora, nesse instante, está acontecendo. O sentimento aqui e agora está acontecendo. O que eu sou? Aqui. Eu sou o medo. Eu sou a raiva. Eu sou a inveja. Eu sou a dependência. Eu sou a posse. Eu sou o controle. Eu sou. E tudo isso está dentro de uma ilusão. A presença do autoconhecimento requer a presença desse olhar novo. Quando você diz assim, eu sei, pronto, você está com o velho olhar. Mas quando você olha, não com base no que você já aprendeu, não há nada do passado voltando. Quando você olha a partir do que você já sabe, você está desfigurando o olhar. Nós estamos constantemente atuando na vida com base num olhar equivocado, porque é um olhar de conhecimento que já foi adquirido sobre quem nós acreditamos ser. Você tem toda a imaginação possível acerca de si mesmo. Essa imaginação é o conhecimento que vem do passado, que lhe impede de ter um contato com o aprender que está aqui e agora, dentro das relações. Então você aprende a mexer no fogão. Você aprende sobre uma máquina, mas você não aprende sobre si mesmo. Porque você olha para o outro, olha para si mesmo, olha para tudo que acontece a partir de crenças, conceitos, ideias, teorias, imaginações. Tudo isso está vindo do passado. É por isso que nós precisamos, para a ciência do autoconhecimento, da presença da meditação. Porque a meditação é o encontro com o momento, sem o acúmulo do passado. O encontro com o momento sem o modelo do pensamento. Porque o pensamento é o passado. Esse passado é o conhecimento acumulado. É a ideia que eu tenho sobre essa situação. Essa situação que trago do passado. Esta situação com a qual me deparo aqui no momento. Essa forma de ver é a forma velha. É a forma de um olhar que distorce. Então, o que é meditação? É muito comum a pergunta, mas o que é meditar? A meditação, o que é? É a ciência do momento presente se revelando. E esse momento só se revela aqui quando o passado não está presente. E o passado é a forma como nós fomos educados para pensar, para olhar, para sentir, para viver dentro das relações. Como nós estamos diante de algo que está mudando constantemente em sua turbulência, que é o próprio sentimento, pensamento, eu, dentro das relações, nós precisamos ter esta atenção, ter esta percepção, ter esta liberdade do passado para a compreensão do que está aqui. Então, autoconhecimento requer o aprender que nós desconhecemos, que é o aprender sem acumular. É o aprender do qual nós não podemos fazer uso com base em conhecimento.
É lidar com o momento presente, com um cérebro novo, com uma mente nova, com uma nova visão. Como a vida é, como a vida acontece, sempre nova. Seu contato com pessoas, com ele ou ela, como com você mesmo, com base no que você já sabe sobre si mesmo, não funciona aqui. Seu contato com ele ou ela, com base nas ideias que você tem sobre quem ela é, não funciona aqui. É exatamente tomar ciência do que está acontecendo. O resultado disso é o rompimento com o passado. O que a gente não consegue aceitar é a verdade de que a vida acontece na morte. Ou seja, é quando o momento se revela e termina que a vida acontece. Não é quando o pensamento constrói sobre esse momento uma imagem e carrega. E a gente se depara de novo e de novo com as mesmas velhas imagens, acreditando que está em contato com a verdade. E estamos apenas em contato com o passado. Esse passado somos nós mesmos. Esse passado é o sofrimento, é a confusão. Todos os problemas na sua vida é a presença do passado. Todos os problemas na sua vida é a presença da particular vida do passado. Ciência da verdade da vida é a presença da realidade divina. Se revela aqui, neste momento, quando não há mais o passado. A meditação é a vida, é a natureza desta divina consciência, quando o passado termina. Então não temos mais essa turbulência. Na verdade, não há mais o rio. Não há mais o rio. Se deparar com a vida é se deparar com o fim do passado. É muito aborrecido, chato, tedioso, profundamente infeliz e de extrema miséria viver como pessoa. Na turbulência de um rio, sempre se encontrando com turbulências de outros assim chamados rios. Não há rio. Não há rio. Você sabe que o rio desaparece quando o mar está presente. O rio morre quando o mar está ali. Não se fala mais de rio. Não se enxerga mais o rio. Não existe mais o rio. Não há mais a limitação de suas margens. Não há mais a agitação de suas águas. Não há mais a confusão e a turbulência dos seus encontros e desencontros. Quando não há pessoa, rio. Quando não há rio, pessoa. Quando a vida é a presença do mar. Essa é a verdade sobre a meditação. É a verdade sobre você, quando você não está. É a liberação. O rio fica liberto de suas margens, fica liberto de sua turbulência e de seus momentos também de calmaria, quando o que está presente é o mar. Você nasceu para a ciência do mar. Ok? A real meditação na prática é aquilo que traz às nossas vidas esse perfume, o perfume da realidade divina, o perfume da realidade de Deus. A verdade é que há em nossas vidas muito pouco da presença